Olá, esse é o episódio 4 do Odontocast, o podcast do CRO Pará. E hoje nós estamos recebendo o Dr. Gustavo Brandão. Dr. Gustavo, ele que é especialista, mestre, doutor em ortodontia. Também é professor da Universidade Federal do Pará e atualmente ele ocupa o cargo de presidente da ABOR, a Associação Brasileira de Ortodontia, Seção Pará. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado vir participar do nosso Odontocast, o podcast do CRO Pará. E eu já queria te começar fazendo uma pergunta polêmica. A gente sabe que hoje em dia o mercado está muito saturado, a gente ouve muito falar sobre a questão dos números, da quantidade de especialistas que nós temos no mercado. Inclusive, Veronci, quero falar um pouquinho a respeito disso, assim que tu me permitires. Fique à vontade, pode falar. Gustavo, essa pergunta dele ela é totalmente procedente, porque nós temos hoje no Pará, registrados no Conselho, em torno de 500 especialistas em ortodontia. E desses 500 especialistas, nós temos 270 aproximadamente dentro de Belém, da capital, e 230 espalhados pelo interior do Pará, que nos dá aí quase uma metade entre interior e capital. Isso é interessante, porque há uma boa distribuição. Voltando para o Veronci, faz parte dessa pergunta e pode finalizar, amigo. Gustavo, eu queria ouvir de você, como representante da ABOR, o que você pensa a respeito dessa quantidade de profissionais no mercado, como é que você enxerga isso, se isso é bom, se isso é ruim, né? Eu queria ouvir um pouco mais de ti sobre esse assunto. Bom, comecei com a faca no pescoço, né? Mas vamos lá, essa pergunta é polêmica, né? Na verdade, a gente não pode negar que existe um grande número de faculdades de cirurgião-dentistas no nosso país, né? Nós perdemos a batalha em controlar o número de dentistas que temos no país, isso é fato, né? Mas também a gente não pode olhar isso com maus olhos, né? Temos que olhar isso com bons olhos. Se nós formos pegar pela ortodontia, né, eu digo que temos que olhar duas coisas. É a prevalência e a severidade das más oclusões na população. A gente tem muita gente com má oclusão. E a outra, necessidade de tratamento. Se nós formos pegar necessidade de tratamento, a gente pode estimar que 80% da população brasileira tem necessidade de tratamento ortodôntico. Então tem muita gente para tratar, né? Temos muitos profissionais, certo? Né? Obviamente, se nós pegarmos o nosso estado, né, se nós pegarmos a concentração de pessoas na capital, talvez nós temos uma concentração muito grande de profissionais. Quando nós vamos pegar a nossa distribuição no nosso estado, né, por exemplo, eu conheço a realidade porque eu tenho os alunos que moram no interior, você vai pegar cidades onde você tem uma pessoa fazendo ortodontia, 2 pessoas fazendo ortodontia, né? Então, apesar de sermos muitos, né, a nossa concentração ela é desigual. Então, acredito que ainda tem mercado de trabalho, né, para que as pessoas possam atuar de certa forma satisfatória, né? Eu fico muito feliz, às vezes eu estou em algum local, algum congresso, alguma coisa, encontro alunos, né, que são recém-formados, que estão conseguindo ingressar no mercado de trabalho, trabalhando direitinho. De fato, somos muitos, mas existe um mercado ainda a poder prospectar, né? O que nós temos que ter, claro, que é mecanismos de conseguir enxergar a população e de saber onde é melhor ortodontista seria, aonde a população tem mais necessidade, né? Enxergar nichos de mercado que podem ser específicos para a atuação do especialista. Dentro dessa questão, nós temos 2 vertentes. A vertente do profissional atuando em todo o estado e nós temos a vertente da sociedade que necessita desses profissionais atuantes. Então, com dados oficiais também que nós temos, 50% dos profissionais de implante, de orto e de endo é o que perfazem esse total no mercado de trabalho. Então, 50% dos especialistas são de ortodontia, endodontia e implantodontia, o que dá uma ideia de que a população estaria muito bem contemplada, o que não é verdade em relação à implantodontia, mas a ortodontia parece que cada interior tem sempre um ortodontista para poder resolver os problemas das más oclusões. Talvez seja por causa, vamos dizer, da complexidade operacional da especialidade, né? Talvez para você fazer um tratamento ortodôntico, apesar, não vou dizer que é mais fácil ou mais difícil, né? Mas talvez a complexidade operacional da ortodontia numa cidade do interior talvez seja menos complexa
do que uma implantodontia, por Sim. exemplo, né? E, obviamente, também a própria histórico da especialidade que nós temos no Estado, né? Então, a especialidade matura no Estado há muito mais tempo do que, vamos dizer, que as outras Sim, eu vou atrapalhar né? o meu que está com outra pergunta na agulha, mas a história da ortodontia no Pará também, e eu convivi com isso desde a época dos 4 primeiros ortodontistas, ainda na década de 70, Sim, que foi com o doutor Aloysio, o doutor Eduardo Velasquez, o peruano, a doutora Julieta Taketomi e o doutor Sávio Prado, que foram os grandes precursores da ortodontia no Pará. E hoje nós temos nomes muito bons como o teu, como o do próprio Eronci, como o do Davi Normando, que é um dos maiores entusiastas da publicação científica, que são um dos 5 do mundo, né? Sim. Que também tem essa pegada aí da ortodontia na veia. Vamos lá, Eronci. Legal, Gustavo. Gustavo, eu queria te falar agora uma outra pergunta, já fugindo um pouco mais desse tema, com relação à questão dos alinhadores. Hoje a gente vê que a ortodontia ela está passando por um boom muito grande. A ortodontia, né, ela passa periodicamente por várias ondas, né, que parecem que são arrematadoras e vêm para mudar tudo, e a gente vê que acaba não sendo tão revolucionárias. Mas, de qualquer forma, essas ondas acabam deixando, de certa forma, algum legado técnico para a nossa especialidade. Hoje nós estamos vivendo esse boom muito grande dos alinhadores. Eu queria te ouvir um pouco sobre o que tu pensas sobre essa onda que a gente viveu dos alinhadores. Como era no passado, como está agora no presente e qual é a tua perspectiva para o futuro com relação a esse tema alinhadores na ortodontia? Outra polêmica, né? Adoro alinhadores. Não, tô brincando. Eu tô conhecido aí como dizem que eu não gosto de alinhadores. Não, gente. Não é isso, né? Não é questão de não gostar de alinhadores, ser contra a técnica, é isso. Bom, os alinhadores não são nada recentes na odontologia, né? Na ortodontia. Você tem alinhadores aí no mercado há mais de 20 anos, certo? Bom, os alinhadores ganharam um boom agora. No passado, como é que funcionavam os alinhadores? No passado, você, para fazer a técnica, os alinhadores, vamos conceituar eles, né? Eles são placas, certo? Que são uma alternativa ao tratamento ortodôntico quando o paciente não quer utilizar uma ortodontia convencional, quando o paciente não quer utilizar aparelho. Alternativa. Uma alternativa, né? Quando o paciente não quer usar bracket. Como é que funcionava isso no passado? No passado, para você fazer um alinhador para o seu paciente, você moldava o seu paciente, mandava essa moldagem para uma empresa, a empresa produzia uma série de alinhadores que chegava para você entregar ao seu paciente e fazer a correção da maloclusão do teu paciente. Então, de certa forma, era um procedimento que era mais complexo. Então, com o boom aí da era digital, o que aconteceu? Criaram os scanners digitais, né? Então, hoje em dia, você tem a possibilidade de escanear a boca do seu paciente, ao mesmo momento você tem a moldagem na tela do seu computador e você tem um planejamento ali digital que vai ser encaminhado para a empresa e da mesma forma vem a série de alinhadores para você instalar no seu paciente. Então, obviamente que isso aí, né, é uma alternativa, uma perspectiva que num primeiro momento encanta todo mundo, né? É mágico você ter na tela do seu computador o escaneamento da boca do teu paciente, uma possibilidade de que aquilo vai ser tratado daquela forma, porque não vai, 50% que está na tela do computador não vai acontecer, e isso é dado científico, não sou eu que estou falando, não é o Gustavo que está falando, né? A ciência, tá? E, obviamente, né, é uma coisa que pode funcionar daquela forma. O que está na tela do computador não é o que vai acontecer realmente, é um projeto. Né? Quem já fez uma obra numa casa sabe que às vezes você tem um projeto, mas você tem a execução. A execução dá muito mais trabalho do que qualquer coisa. Bom, então, isso, né, é o que temos dos alinhadores hoje em dia. Qual é o grande problema? O grande problema acho que é o marketing excessivo, né? O marketing excessivo em cima da técnica e em cima de coisas que a gente sabe que não vão acontecer, né? Por exemplo, agora na época da Black Friday que estamos, tinha uma grande empresa de alinhador, né, fazendo uma propaganda, certo? No qual ela prometia tratamento ortodôntico em 8 meses, ainda com promoção. Eu digo, como assim a mãe de Ná que faz o diagnóstico do paciente? Né? Porque como você pode prometer um tratamento ortodôntico em 8 meses, que é uma coisa que a gente sabe que não acontece na prática clínica, sem nem olhar o paciente? Não é verdade? Então, maloclusão é como doença, certo? Se você tem uma gripezinha, às vezes você nem precisa de remédio, né? Às vezes você toma um antigripal lá e tá tranquilo. Se você tem uma gripe com febre,
certo? Talvez você precise de um analgésico, né? Você vai tomar um paracetamol, você vai tomar uma dipirona, mas se você faz uma pneumonia, você vai precisar fazer um antibiótico, certo? Então, temos que encarar isso dessa forma, né? Os alinhadores são fantásticos, sim, mas para quê? Para que caso? Para qual necessidade? Né? O que está sendo marketizado realmente é o que vai acontecer? E nisso aí temos uma responsabilidade com a população e com a nossa especialidade. Né? Então eu vou te interromper um pouquinho. Eu esperei pela Oroncilha. Não fez essa provocação, mas eu vou fazer. Eu vou olhar para essa câmera que essa aqui é. Eu vou olhar para essa câmera e dizer assim, o Gustavo falou de marketing, gente, mas é muito importante que nós tenhamos a consciência profissional de não usar os alinhadores de uma forma inadvertida. Isso não é só com os alinhadores, é com todos os procedimentos dentro das 23 especialidades da odontologia, que o sistema conselhos e nós profissionais que somos conscientes, entendemos que devemos fazer uso de todas elas de uma forma consciente. Não adianta vir marketing em cima de marketing, mas se nós tivermos a nossa consciência profissional, nós não vamos fazer como se fosse uma determinante dos nossos tratamentos. Qualquer inovação ser a resolução de todos os nossos problemas que não são. É isso que eu entendi que o Gustavo está dizendo e penso que o Eronci tem entendido da mesma forma. É claro que essa questão da responsabilidade ética e moral, ela deve ser levada em consideração, mas sobretudo eu vejo que hoje nos alinhadores a gente tem também uma responsabilidade técnica que não está sendo respeitada. Né? Eu vejo uma inversão da ordem muito perigosa, a meu ver muito perigosa, que é o colega já vender, né, um alinhador, um tratamento com alinhador, sem antes mesmo fazer o diagnóstico. Isso é temerosíssimo. Isso é temerosíssimo, isso é muito perigoso, porque o processo ele deve ser baseado no diagnóstico. Então, a partir do diagnóstico é que eu vou elaborar um plano de tratamento e aí, nesse plano de tratamento, eu vou levar em consideração as possibilidades terapêuticas, seja com bracket fixo, com cerâmico, com alinhador, com ancoragem esquelética, enfim, qualquer que seja o dispositivo a ser utilizado, ele tem que partir do diagnóstico e não o contrário, não elaborar um plano de tratamento com base no dispositivo que eu vou utilizar, né? E pior do que isso, é vender um serviço prometendo uma situação que pode não ocorrer. Sim, né? sim. Então a questão até legal disso, que não é só o plano de tratamento, não é só o termo de consentimento, mas um contrato também que deve ser assinado de uma forma mútua dos dois lados para que haja um acordo de uma relação profissional normal entre profissional e paciente. Eu vejo isso assim, às vezes eu fico preocupado muito com o jovem profissional que está entrando, está começando a fazer, né, a especialidade, está começando a fazer a técnica, que a gente vê algumas propostas que assim, isso é inexequível dessa forma. Né? Você vai prometer para o seu paciente aquilo, mas e aí daqui a um ano o paciente, como é que ele vai estar vendo que aquilo não vai dar certo? E como é que vai ficar, né, a sua responsabilidade ética profissional, que nós sabemos com base documental, todas as coisas que existem, mas assim, como é a tua responsabilidade? Como é que tu vai olhar para o teu paciente e tu vai dizer, olha, não, eu te vendi uma coisa que realmente isso aí não deu certo, né? Isso aí, às vezes, como eu digo, é um tiro no pé para tua própria carreira. Né? Porque, obviamente, a sua carreira é feita de sucessos e insucessos, mas tu tem que ter mais sucesso do que qualquer outro tipo de falha, não é verdade? Então, se você, às vezes, através de um marketing excessivo, capta um determinado número de pacientes em que tu vai ter tratamentos ortodônticos que talvez não deem certo, acho que isso é muito temeroso. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito dentro da responsabilidade ética profissional que a gente tem, né? E técnica. Técnica e como eu falo, do compromisso da sociedade, na verdade? Porque você está fazendo um tratamento que você tem que ter compromisso que os seus tratamentos deem certo. Na verdade, é assim, o que eu acho que vai acontecer, por exemplo, com os alinhadores no futuro, né? Um determinado número de tratamentos ortodônticos vão ter insucesso com a determinada técnica, não vão atingir número adequado, né, de excelência técnica, na verdade. Os pacientes hoje que não sabem disso hoje em dia vão ter a consciência disso, né? Vão precisar ser retratados ou não, na verdade, e ele vai se comportar como uma alternativa de tratamento ortodôntico, né, para um determinado nicho, muito boa, excelente, mas, né, que tem suas limitações, mas que tem as suas limitações como qualquer coisa, né? Na ortodontia, por exemplo, tivemos um último boom sobre isso, foram os brackets
autoligados, né? Há 6, 7, 8 anos atrás, se você não utilizasse breques autoligados na ortodontia, parecia que você tinha... Eu usei aparelho por 4 vezes, essa é a 4ª vez que eu estou usando aparelho convencional. Eu acho que a maior sacada da ortodontia foi ter retirado a banda, os anéis dos molares. Isso aí para mim foi realmente bem diferente, porque eu ainda usei os anéis que eram quando tinha mais problemas de cáries, recidivas de cáries e tudo. A gente sempre tem que tentar técnicas que melhorem a experiência para o paciente, né? Então, essa questão das bandas é uma coisa... Da extinção das bandas. Se nós formos pegar no passado, nós tínhamos bandagem total, né? Elas não estão extintas completamente ainda, porque às vezes você ainda precisa, quando você mas precisa em casos mais severos, alguma coisa diferente. Quando você precisa de algum aparelho acessório, elas ainda são necessárias, né? Mas nem sempre, a maior parte dos tratamentos hoje em dia pode ser executada sem bandas, né? Então, acho que isso é um conforto que bom. Adequado, interessante. Legal. Bem, Gustavo, aproveitando essa linha de raciocínio que tu colocaste aí nessa tua explicação sobre os alinhadores, principalmente com relação à tua preocupação com o jovem profissional, a gente sabe disso, tu és professor, eu também sou professor, e a gente sempre tem essa preocupação com a formação do aluno. Eu queria que tu explicasse, eu queria ouvir de ti, na tua opinião, qual seria um recado que você poderia deixar para esse jovem profissional, para esse aluno da especialização? O que de fato é importante que ele precisa ter foco e ter dedicação nessa fase inicial da carreira ou nessa fase inicial da formação dele como ortodontista? Eu gosto muito assim de falar que na odontologia nós temos uma falha muito grande, né? Que é encarar na nossa formação profissional. Isso aí eu sou formador, então a gente tem essa falha, que é achar que a odontologia é somente uma especialidade técnica, né? Que nós aprendemos somente técnica. Quando a gente sai para o mercado de trabalho, né, a gente se dá de cara com uma série de coisas que a gente não aprendeu na faculdade, mas que isso vai ser diferencial na nossa vida. Então eu acho que para o profissional que está ingressando no mercado de trabalho, talvez tenha começando a fazer uma especialidade, é ele pensar sempre de 2 formas. Uma, né, o seu autocompromisso com a sua especialidade, né? E eu digo autocompromisso, por quê? Porque a ortodontia ela não é uma especialidade fácil. Ela não é uma especialidade muito difícil, né? Eu digo que a ortodontia ela é uma estrada longa, né? Que a gente muitas das vezes não vê a linha de chegada porque a tua curva de aprendizado é muito longa. Então tu tem que ter autocompromisso porque dentro da enormidade dos conteúdos da ortodontia é impossível você aprender tudo dentro de uma única vez, né? Então você vai demorar para maturar. Então autocompromisso, a primeira coisa é você dizer assim: eu tenho limitação em determinada coisa, eu estou deficiente no tratamento dos pacientes classe 2, eu tenho dúvida no tratamento do paciente classe 3, eu tenho dúvida na ancoragem esquelética, né? E eu vou ter que me dedicar a destrinchar isso e aprender aquilo num determinado momento, né? Então, eu digo que o autocompromisso com a tua responsabilidade técnica ele é inegociável. Você tem, né, que dizer assim, eu não sei determinada coisa e eu só vou me sossegar, né, no momento em que eu aprender isso aí. Ou se eu não conseguir, eu tenho que chamar eu tenho alguém que correr que saiba atrás, resolver também. Né? A humildade nesse momento eu tenho que ela correr é tão atrás, né? Até uma questão ética, a questão da humildade de fazer uma junta odontológica, de ter uma junta ortodôntica, entendeu? Para que possa se resolver de uma forma disciplinar. Para isso a gente então, isso aí é uma coisa que, né, eu acho que é a primeira questão. Né? Eu vi do McNamara, né, uma vez num congresso, um autor muito famoso, que ele dizia assim, em inglês, né, você deve ter sempre algo sobre a sua mesa. You should always have bring something to the table. Então, você tem que estar sempre se dedicando a aprender alguma coisa, né? Tipo, eu, por exemplo, acabamos de falar de alinhador, hoje em dia eu estudo ortodontia digital, porque foi uma coisa que apareceu na minha vida depois da minha formação e eu tenho a obrigação de aprender aquilo, né? Estou tratando meus pacientes, a gente tem dúvida, então tem que aprender, né? Isso aí é compromisso seu, você tem que chegar em casa e estudar, ler, ter aquele artigo, né, que eu digo que é a tua wishlist, a tua lista de desejo, que tu vai te sentar lá e tu só vai parar depois que tu aprender, né? E a outra coisa que na odontologia a gente precisa hoje em dia é saber pensar fora da caixa, né? Saber pensar da odontologia como um negócio, como um mercado, enxergar a necessidade da população, enxergar onde você vai se inserir, né? Pensar na odontologia da forma mais ampla, como a gente não é acostumado a pensar, né? Como a gente não foi, vamos dizer que
instruído a pensar dentro das nossas formações, né? A gente conseguir se enxergar como profissional, se enxergar, né, dentro de como é que você vai atuar, que mercado você vai tentar prospectar, qual a tua rede de contato que tu vai ter para conseguir paciente, né? Então isso aí é uma coisa que eu acho que pode ser um diferencial, né, muito grande, a forma como você vai, que eu digo assim, organizar a tua vida como ortodontista e como profissional, né? Te inserir no mercado. Então acho que isso aí é uma coisa que são duas coisas que os dois neurônios, lado direito e esquerdo, têm que se conectar e tá pensando aí para que o cara consiga deslanchar. Eu conheci o Gustavo há mais de 15 anos no serviço público. Nós atuamos juntos no serviço público, eu acompanho o trabalho dele, no sentido de que hoje ele também atua no público e no privado, porque como professor de uma universidade pública não deixa de atuar, né, na parte pública, na questão pública, mas hoje ele também é presidente da Associação Brasileira de Ortodontia no Pará, o que faz com que a gente tenha uma pegada meio que parecida, que é público, privado e classe, né? Então, dentro dessa questão da classe, e eu já sei que a próxima pergunta aqui sou eu que tenho que fazer, né, doutor? Então já estou ligado aqui também. Em relação à ABOR, e a ABOR é uma associação que preza muito pela capacitação técnico-científica, né? Então, essa capacitação técnico-científica, ela vai diretamente atingir a ortodontia, os ortodontistas, e em como eles vão se diferenciar no mercado de trabalho. Gustavo? Justamente dando esse suporte que tu acabaste de falar, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai entrar na questão do congresso, do terceiro congresso que ocorreu há pouco tempo agora, questão de semanas atrás, aqui no Internacional da Amazônia, né, de ortodontia. Mas eu quero te perguntar, qual a projeção da ABOR em relação ao futuro? Ela é uma projeção de que vai expandir? Hoje vocês têm quantos associados ativos? Tem ideia de interiorizar, de fazer novos eventos? Que eventos são esses? Me fala um pouquinho da ABOR. Eu acho que antes dele começar a falar do futuro, acho que seria interessante falar também um pouco dos trabalhos que a ABOR desenvolveu, vem desenvolvendo, né? Sem problema. Sim, então a gente deixa essa para a última. Numa linha de raciocínio. Então, sem problema. Então, o que a ABOR tem desenvolvido nos últimos 20 anos para que a ortodontia realmente engrandecesse nesse cenário, não só paraense, mas em nível nacional e internacional também? Vamos lá. Primeiramente, vou falar o que é a ABOR, né? Sim. A ABOR é a nossa Associação Brasileira de Ortodontia, né? Que vamos dizer que congrega e representa os especialistas em ortodontia do nosso país, né? E felizmente representada hoje em dia pela nossa ABOR Pará. A ABOR tem uma história de muitos longos anos, né, dentro do contexto nacional, né, de união das diferentes entidades. Isso aí é uma coisa muito interessante, porque a gente vê que, de fato, a ortodontia foi uma especialidade que conseguiu se organizar dentro das suas entidades. Eu acredito que foi a que melhor conseguiu. Se eu pudesse dizer, eu digo que é melhor, mas eu digo, né? A porque gente não pode das ser 23, tão, a gente não pode ser tão polêmico assim, né? Mas se nós pegarmos, a ortodontia, ela conseguiu, né, se organizar, né? Por exemplo, eu tive agora em Curitiba, nos 50 anos da ABOR Curitiba, né, ouvindo uma história, que assim, até emociona a gente, né? Porque a gente vê que existem pessoas que estão trabalhando ali pro bem da especialidade. Abre um parêntese. A ABOR Pará tem quantos anos? A ABOR Pará tem 25 anos. 25 né? anos. Não nasceu como a ABOR Pará. Sim. Por exemplo, a ABOR tem uma história curiosa, né? Que, por exemplo, a ABOR, o nome ABOR surgiu depois do nascimento das entidades regionais, né? Então começou como Sociedade Paraense de Ortodontia, depois Associação Paraense, depois que virou ABOR Pará pela congregação. Elas eram todas, em cada estado tinha uma nomenclatura diferente. Sim, aí unificou. Né? E aí depois unificou. Mas a ABOR vem lutando, né? Tanto pela capacitação técnica aí dos cirurgiões dentistas, né? Dos ortodontistas, né? Lutando de certa forma política também, né? Principalmente dentro da entidade nacional, né? Quanto à questão de marketing das empresas de alinhadores,
recolocação de profissional dentro do serviço público de saúde, de inserção da ortodontia, né, do Sistema Único de Saúde. Já tem um estado, né, aliás, no Distrito Federal, que você tem a obrigatoriedade de avaliação ortodôntica do paciente aos 6 anos. Isso é um projeto de lei, né, que obviamente existe uma briga para transformar isso aí numa lei nacional, mas já existe o embrião, né? Então, unir os ortodontistas, né? Isso aí é uma questão que eu julgo que é muito importante, né? Você conseguir discutir, né, a cabeça de determinadas pessoas que estão no mercado de trabalho e ter um pensamento em comum. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? E, obviamente, muita capacitação científica, né? Isso aí é uma coisa que eu digo que é um diferencial muito grande da ABOR, né? Você ter uma linha e projetos que envolvam a capacitação técnica para sempre melhorar o ortodontista. Dentro dessa mesma pergunta feita para a gente da ABOR, eu acredito que as dificuldades do associativismo que a ABOR está sofrendo, ela não é diferente do que a BO tem sofrido, né? Eu acho que nós temos uma parcela da população odontológica que está deixando de ser associativista. Isso é muito sério, porque acaba que eu vejo eu tenho 30 anos de carreira e vou te dizer assim, nos 30 anos de carreira eu vi o associativismo se diminuindo. E sei das dificuldades que a ABOR passa. Então, dentro desse associativismo, o que a ABOR pensa que pode ser feito para que possa manter esse quadro? Porque ela é uma associação de classe. Sim. E ela depende desses sócios para sobreviver, né? Te perguntei ainda há pouco quantos sócios ela tem. Eu penso que essa questão do associativismo ela é muito mais... uma questão muito mais profunda, né, do que só o que a entidade pode fazer. Porque eu vejo que essa questão do associativismo hoje está muito mais relacionada a um comportamento do ser humano. O ser humano ele não vê mais tanta lógica, tanto motivo, tanta razão em fazer parte de associações. Pois é, mas a discussão... O comportamento é muito mais individualizado hoje em dia. O cara quer saber hoje em dia do que ele pode fazer dentro das 4 paredes do consultório dele, né? Ele não há mais aquela preocupação em fazer parte de um grupo e tudo mais. Então eu acho que isso é um desafio muito grande para as associações para tentar reverter esse quadro ou tentar diminuir um pouco o impacto desse comportamento. Eu vejo essa dificuldade assim, né? O ser humano hoje em dia ele é individualista, ele pensa... Sempre foi, né? Mas hoje em dia é mais. E hoje em dia ele é imediatista, né? Então isso se afasta completamente dos interesses coletivos da sociedade. O que a gente esquece de levar em consideração é que o ser humano só chegou onde chegou porque começou a trabalhar em grupos. Mas né? Era isso que eu ia falar. Desde a época das cavernas. Exatamente. Se a gente pegar na evolução das coisas que foram construídas do ponto de vista social, né? A gente não sabe que tipo de direcionamento esse comportamento humano vai dar. E se pudesse que apostar, provavelmente você vai ter um lado reverso. Mas olha, a delícia dessa conversa, dessa interação, da gente estar se provocando aqui, é justamente essa. Raciocina o seguinte: a formação de grupos no passado formava as associações e sociedades e congregações. Com o advento da internet, que para mim, é minha opinião, foi ela quem foi a responsável por dar uma diminuída nesse associativismo. Sim. E como a ABOR pensa que, de repente, ela pode trabalhar com essa questão virtual para manter esse associativismo. Nós temos visto isso, sabes onde? Em cursos, que a demanda de cursos tem sido menor presencial do que virtual. Eu acho que a aposta de uma mescla, né, do presencial com o virtual talvez seja a saída para a gente conseguir, né, ter uma regularidade e que as pessoas, continuem se fazendo presente na associação, né? Se você pegar o exemplo da ABOR hoje em dia, olha que coisa interessante. A ABOR, né, criou há muitos anos o seu portal da ABOR Nacional e na pandemia, obviamente que todo mundo parado, começaram a criar os cursos, né, os cursos online, de diversas entidades do Brasil. E esses cursos eles ficam todos gravados no portal da ABOR,
certo? Então, o portal da BOR, se você entrar hoje em dia lá, é algo riquíssimo, né? Se você disser, uma das grandes vantagens de você ser associado da BOR é você poder acessar o portal o momento que você quiser. Você tem aula de os maiores expoentes do Brasil, você tem aulas gravadas lá. Né? Então você tem um material de... Não tem o cômputo das horas, mas você tem um material de, com certeza, mais de 2.000 horas de cursos gravados dentro do portal da BOR. E olha que curioso, isso começou a ganhar tanta repercussão na América Latina, tá? Que a BOR Nacional teve que criar uma categoria de associados, de sócios estrangeiros, porque as pessoas começaram a querer acessar o portal da BOR. Entendeu? Então aquilo ali abriu os olhos. Pô, lá na BOR, lá no Brasil, tem uma associação que tem um portal que é fantástico. Então bate com o raciocínio que a gente está discutindo aqui. Então eu acho que as pessoas, dentro dessas questões, talvez comecem a enxergar, vamos dizer, que de novo algo que ficou esquecido, como a necessidade de talvez fazer parte daquela, né, associativismo. Do associativismo, né? A gente viveu isso agora no Congresso, eu vivo isso nesse momento hoje. Pô, professor, eu soube que foi muito legal, né? Eu poderia estar presente, né? Então é uma coisa que talvez seja esse mecanismo da gente conseguir trabalhar, né? Uma regularidade de atividades que cheguem ao público mais fácil, online, né? E uma grande congregação presencial, aquele negócio que te chama, né, com prazer de ir desfrutar, talvez novos modelos que atraiam o público a estar presente, né? Às vezes você sai do consultório cansado, tu não quer ir num curso, na verdade, mas talvez tu quer sentar na mesa de um restaurante, olhar lá, ver um jantar, né, tomar um vinho, enfim, ver um curso nesse momento. Eu acho que talvez tenha que ter situação mais híbrida, né? Do online, porque o online chega muito, atrai muito, é fácil, e é algo presencial mais gostoso, assim. Mais leve. Mas olha só, aí entra uma outra situação também que me chamaste a atenção. A conversa vai se desenvolvendo e realmente vai ficando mais gostosa, né? A associação de classe, ela jogava sozinha há muito tempo, né? Na odontologia, por exemplo, a ABO foi muito tempo só ela. Quando houve a pulverização das especialidades, começou a se formar outras associações, foi quando a ABO sentiu um pouco. Sim, né? E dentro disso que tu estás falando, a questão vamos supor, há 30 anos atrás, os eventos que nós tínhamos eram muito menos intensos e em menor quantidade do que nós temos hoje. Hoje nós temos muita coisa que acaba dividindo essas atenções, né? Sim. Então, tu ainda não me respondeste, eu te provoquei ainda agora também. Quantos sócios a ABOR tem hoje ativos dos 500 especialistas que nós temos no Pará? A ABOR tem 120 e pouquinhos sócios. Tem um grande trabalho, falta aí 380 para buscar. Isso, né? Que isso a gente aí, dá aqui. Isso aí é uma eterna batalha. É um desafio, né? É um eterno desafio, na verdade, porque, assim, quem está lá dentro da associação vai dizer assim, como é que eu vou conseguir explicar para as pessoas que é tão interessante estar dentro de uma associação? Não é verdade? O que precisa ser desmistificado também é que as associações, elas são só de alguns grupos. Gente, não é isso. As associações, elas são para fortalecimento da classe. Eu sou um que sempre fui favorável a associações de profissionais, porque dentro delas também ocorrem situações que vão favorecer a toda a classe. Isso é um pensamento meu. Sim, claro. Eu acho, por exemplo, eu me lembro da BO, né? Assim, primeiro semestre que eu saí da faculdade, eu sou filho de dentista, né? Primeiro semestre que eu estava na faculdade, acho que eu não estava nem no meio do semestre, eu fui assistir um curso na BO, né? E aí, regularmente, ia assistir as coisas na BO, frequentei todos os congressos. Então, é algo que é muito interessante, né? Eu acho que você conseguir conviver dentro desses eventos científicos, dentro dessas presenças do papel da associação é algo interessante. Né? Por exemplo, eu vou provocar de novo. 25 anos de ABOR Pará. O atual presidente da ABOR Pará está com quantos anos de associado da ABOR Pará? Eu devo ter de associado uns 13 anos, mais ou menos. 13 anos. E o último 13, presidente 14. do Congresso Internacional de Ortodontia da Amazônia está há quantos anos? Eu tô há exatos 10 anos na ABOR.
Eu entrei na ABOR ainda como acadêmico não, como aluno da pós-graduação. Então, gente, realmente será que 13 anos, 10 anos de uma associação de classe, onde esses dois expoentes hoje da ortodontia paraense também estão lá, será que não vale a pena você se associar à ABOR também? É muito importante não só a ABOR, mas as outras entidades de classe que tem, para que haja um fortalecimento da nossa profissão. Né? A própria ABO também precisa de todos nós juntos. Isso é muito importante. Podem acreditar nisso. Próximo. Pode fazer a próxima. minha? Então vamos lá. Eu posso voltar logo naquela da projeção que a ABOR tem para o futuro dela? Eu acho que é uma pergunta bastante pertinente, porque eu penso que nós, com a questão desse Odontocast do Conselho e o YouTube, estamos tentando chegar a mais colegas que possam ter acesso a essas informações. Dentro dessa conversa, um bate-papo informal, nós estamos levando muita informação. A ABOR, como ela pretende levar mais informações, principalmente ao interior do Pará, que apesar de ter metade dos especialistas em orto, mas talvez eles não tenham essa possibilidade de tanta informação pela própria ABOR. Ou eu estou enganado? Hoje em dia, se nós pegarmos, né, o número de associados que nós temos do interior do estado, ele é bastante limitado, né? Ele é bastante pequeno, né? Isso aí é uma... Peraí, Gustavo, ele é maior do que o número de associados da BO. Não, mas aí se você levar em consideração que na capital você tem concentrado em uma única cidade ou região metropolitana, sim. E você tem a outra metade que é pulverizada em 140 municípios, você acaba tendo essa proporção que o Gustavo está se referindo, que é muito menor. É né? muito menor, né? Então, se você pegar, eu não sei te dizer de cabeça hoje em dia quantos associados nós temos, por exemplo, em 2 polos que são Santarém e Marabá, né? Mas temos, sim, certo? Mas eu acho que aí eu volto a tocar na questão da gente conseguir chegar nessas pessoas, talvez terem pessoas núcleos nessa cidade, né? Que a gente consiga pulverizar mais os eventos online lá e talvez depois de um tempo até pensar em fazer um evento e também presencial nessas cidades. Nessa cidade tem 400 profissionais de odontologia atuando em cada uma delas. Fazer eventos, né? Levar o que a gente sempre teve aqui, mas ter um evento presencial nessas cidades. Eu tive no Congresso de Odontologia do Tapajós, em que a Juliana e o Armando levaram também o nome da SOP, da SOBRAP, da SOEPA, que são associações de classe. Eu acho que isso eu tenho 2 ex-alunos em Santarém, por exemplo, que toda vez eles cobram, né? E aí, o que a gente pode fazer pela ABOR aqui? Né? O que a gente pode fazer para reunir os especialistas da cidade, que às vezes, quando tu não tem uma associação, os caras você não tem uma bandeira. E se sentem abandonados. Eu vou pegar o Eroci aqui pelo braço e dizer assim, vamos fazer um convite para a ABOR, para ali junto com o Conselho, quando o Conselho foi promover algum evento nesses interiores do Pará, seria de repente um trabalho bacana. Eu acho que isso é entendeu? interessante. A gente levar a ortodontia com a ética juntos. De uma maneira oficial. Oficialmente, vamos trabalhar nisso. Né? Você vai fincando as bandeiras e levando o nome da associação, né? E levando, vamos dizer, que a forma de trabalho que a associação sempre teve. Né? Se nós formos pegar a nível local, né? Eu não gosto de usar muito essas palavras de melhor, de sucesso, essas coisas, mas, por exemplo, o trabalho realizado pela ABOR Pará, por todas as diretorias que já existiram, por quem fundou a ABOR Pará, é algo muito louvável, né? Então a ABOR conseguiu, ano após ano, né? Trabalho do Davi, Sueli, todo mundo, Marta, Lilian, todo mundo que carregou. Não vai caber nome. Não vai caber nome, né? Fica meio ruim de citar, né? Mas é um trabalho muito louvável, na verdade. As pessoas foram se doando e deixando seu trabalho ali e a associação foi crescendo com base nisso aí, né? Então acho que a missão agora é fazer a associação continuar viva e crescendo, né? A gente teve o momento, né, vamos dizer que pandemia e consideração individual das pessoas hoje em dia faz o associativismo, né, recuar, certo? Mas eu acredito bastante que eu acredito, né, que isso não vai, como se diz hoje, miar. Tá, então eu vou olhar nessa câmera aqui e vou dizer assim, ó,
o Gustavo, ele firmou um compromisso comigo, da ABOR, junto com o conselho. Normalmente a associação solicita ao conselho e nós do conselho vamos juntos, né? Então, o Gustavo está assumindo um compromisso aqui com o conselho e ele vai olhar naquela câmera e dizer, vamos lá, Gustavo? Vamos lá, com então, certeza. Então pronto, tá tudo certo. Certeza. Vamos lá. Eu tô numa missão de férias agora, que vai terminar meu mandato, né? Eu disse que ia descansar, Quem vai assumir a Eronci, Não, isso ainda tem que ser levado em consideração. Tem outras pessoas também que podem... Mas futuramente ele vai quem sabe um dia não vai escapar. Não vai escapar. Quem sabe um dia, escapar. Mas eu acho que nesse momento... Já tá na trilha. Eu acho que nesse momento tem outras pessoas também que... Com certeza, mas você sempre vai ser bem alinhadas isso. É você agora, meu amigo? Seria você com a pergunta. Ainda sou eu? Esse cara me bota cara assim, nunca de bico. O congresso que ocorreu agora em novembro, né, o Congresso Internacional de Ortodontia da Amazônia. Eu não vou fazer a pergunta só para ti, mas eu vou fazer para ele porque ele também participou como presidente, né? Então, a pergunta é para os dois, para cada um responder a seu modo. O legado desse terceiro Congresso Internacional de Ortodontia da Amazônia para a odontologia paraense e para o norte do Brasil. Primeiro para ti e depois para ele. Qual foi o legado, na tua opinião, que ficou? Assim, Folha, quem trabalhou nessa história do Congresso, vou dizer que essa história do Congresso, né, porque foram mais de 2 anos de organização. E no meio da pandemia. No meio da pandemia, eu vou te dizer que assim, aquilo ali foi uma superação e um compromisso das pessoas que estavam trabalhando muito grande, né? Superação por quê? Porque o Congresso começou a ser organizado em 2019, estava pronto para ser executado em 2020, tinha... Vamos dizer que metade dos inscritos que teve ainda em 2020, né? E fomos cancelados pela pandemia, né? Tivemos que reprogramar todo um congresso com um custo de 2019, na verdade, e o congresso foi um sucesso. Né? Sem sombra de dúvidas, fizemos, né, um congresso com uma nova roupagem, com um novo modelo, né? Com uma sala de aula super dinâmica, com feira comercial, né? Então vamos dizer que reinventamos a forma de fazer um congresso, né? Então foi um congresso muito bonito. Então, sucesso de público, né? Pelo que a gente tem hoje, aquilo ali é um sucesso, né? Enorme, certo? O congresso com os palestrantes satisfeitos, né, com os congressistas curtindo o evento, então isso aí é muito bom, né? Então acho que a primeira coisa que a gente tem é demonstrar o compromisso da ABOR, né? Então assumimos o compromisso em 2019, 2020, né? Nós tínhamos 100 e poucos inscritos e nós mantivemos a inscrição de todos esses inscritos, né, e realizamos o congresso. Então, acho que a ABOR demonstrou aí, né, vamos dizer que o compromisso com as pessoas de realizar o evento, né? E a outra coisa, né, vamos dizer que é a questão da superação, que o evento foi um sucesso, né? A gente, obviamente, estava com muito medo naquele momento, né, porque é a primeira volta, é o primeiro evento presencial, será que vai dar certo? Será que aquele cara que estava inscrito lá em 2019 lembrou que ele estava inscrito e vai para o evento? Né? Infelizmente foram, infelizmente prestigiaram, né? Se não fosse nosso doutor Eronci, aquele evento ali não tinha o selo de qualidade dele, né? Que é obviamente aquilo, né? Às vezes quando você olha um trabalho, né? Você olha uma tela do Picasso, você sabe que foi ele que pintou. Deixa eu entrar aí, e é um depoimento que eu quero fazer publicamente. Assim como o ABOR fez o primeiro congresso da Amazônia após a pandemia, o último congresso da Amazônia antes da pandemia foi o da ABO, a qual eu fui presidente e conheci o Eronci lá e sei da capacidade dele, não estou aqui jogando confete nem nada, mas quando as pessoas veem o evento pronto, não sabem o que aconteceu nos bastidores. Cara, quantas vezes ligava para o Eronci está chegando o professor 2 horas da manhã e ele ia lá. Então assim, eu não vejo uma melhor escolha, acho que foi acertadíssima a escolha da ABOR para o Eronci presidir o Congresso Internacional de Ortodontia da Amazônia. Então, dentro disso, esse legado que fica, principalmente, é que, na minha opinião,
na minha humilde opinião, é que você tem uma sucessão na ABOR com capacidade para desenvolver grandes trabalhos. Isso aí é, vamos dizer, que fez parte da minha história, onde eu estou hoje, né, como representando a associação como presidente. Aprendi com todas as pessoas que sempre trabalhei lá, né? E eu acho que isso aí é muito interessante, você dizer, não, pô, o cara ali vai cuidar bem da nossa casa, né? Então acho que isso eu posso passar o bastão com você, vai cuidar com carinho, né? Enfim, vai continuar o trabalho. Dizer que nós temos hoje a mesma sensação, tanto na ABOR quanto no conselho. Eu sei que eu posso passar o bastão. Vai trabalhar com carinho, né? Vai estar lá. Porque às vezes a pessoa enxerga a associação, tem muitas vezes diz, a pessoa tá lá por vaidade pessoal, por ego, por não sei o quê. E não é isso. Não é isso. Você às vezes você está na associação, você tem mais trabalho e dor de cabeça do que qualquer tipo de benefício que você tem, né? Tu sabe disso aí, né? Então, dá trabalho. Não é verdade? Você abdica do seu tempo de lazer, você abdica do tempo da sua família, então isso aí tem que ser ponderado, né? Para a pessoa estar lá, ela tem que querer e gostar, né? E enxergar aquilo ali fora dos seus benefícios. Importante. Mas o nosso congresso foi um sucesso, né? A gente deve o sucesso aí ao trabalho do Eronci, que foi formidável, né? Eronci nominando, porque enfim, foi o nosso presidente, mas todos, né, fizeram um trabalho brilhante. E assim, resgatando a questão, por exemplo, hoje em dia eu vejo as pessoas que não... Tipo, quem estava no congresso elogiava lá. Porque quando chegava lá, dizia, pô, isso aqui tá muito legal, foi muito bacana, né? Tá muito bonito. A gente apostou em algumas inovações, telão de LED lá que tava lindo, dava uma ambiência para a sala maravilhosa, sonorização excelente. E aí todo mundo vê o evento tá muito confortável, né? Foi algo muito agradável. E as pessoas que não foram, né, ficaram com aquele gostinho, pô, devia ter ido, né? Por exemplo, eu tenho uma série de alunos que, sabe aquele negócio, escreve no congresso, vai no congresso, faz aquilo ali, vai lá, e o cara não foi, e ficou aquele gostinho de quero, mas você soube que foi interessante, foi um sucesso, foi legal, né? Então acho que, inclusive dessa forma, né, que a gente mostra o trabalho da associação, é um trabalho de formiguinha, mostra o que vai fazer, né, e de certa forma, se Deus quiser, né, que os próximos tenham também, né, o mesmo sucesso que a gente teve. Que bom, Gustavo. Agora eu volto à pergunta, porque antes dele responder, eu já vou dizer o seguinte. Ele disse assim, não, a gente vai falar com o Gustavo só 20 minutos. Tá chegando em 50, tu tá vendo? Mas vamos lá. Responda, qual foi o legado, na tua opinião, que o Congresso da ABOR Bem, deixou? Eu sou suspeito para falar do Congresso da ABOR, né? Eu acabei presidindo ali os trabalhos, mas realmente, de fato, foi um congresso muito interessante, muito confortável. Não foi um trabalho só meu, um trabalho de toda uma equipe, né? Eu estava ali capitaneando a equipe, mas todo mundo colaborou, todo mundo deu a sua contribuição. Eu acho que o principal legado que fica desse congresso da ABOR é justamente o compromisso da associação, o compromisso da ABOR em se manter participativa, em se manter atuante e, sobretudo, trazer eventos de qualidade para o estado do Pará. Um congresso ele foi sucesso de público, né, foi sucesso de satisfação dos palestrantes, dos congressistas, e eu acho que mostra a força da ABOR Pará e mostra o quanto que a gente não perde para outras associações ou para outros estados, né? Porque às vezes a gente tem muito aquela questão, vou fazer um curso fora, vou participar de um congresso fora, quando nós tivemos um congresso aqui na nossa cidade, em Belém, que foi um congresso muito bom, muito confortável, com grandes expoentes, talvez os maiores expoentes, alguns dos maiores expoentes da ortodontia brasileira. Tivemos também participação de um grande professor internacional que veio da Espanha. Então acho que o legado que fica é justamente isso, a responsabilidade da ABOR, a responsabilidade da associação com ciência, com o aprimoramento, com o desenvolvimento técnico, não só do seu associado, mas claramente de toda a sociedade ortodôntica, digamos assim, do estado do Pará. É claro que a associação, no seu dia a dia, ela depende do associado. Então, é muito importante que a gente tenha ali, né, aquele associado fazendo parte do dia a dia, porque a associação ela não vive só de um congresso que é feito a cada 2 anos, a cada 3 anos. Nós procuramos aí, a ABOR, ela procura manter uma periodicidade com eventos, né, regulares, eventos mensais ou a cada 45 dias, né, sempre de grandes nomes da ortodontia brasileira e da ortodontia local também. Então eu acho que isso é muito importante, né, a gente ter essa conscientização de que a ABOR ela é uma associação forte e que ela se mantém forte, mesmo contra todas essas adversidades aí, sejam comportamentais do indivíduo, sejam
eventos da natureza, como a pandemia, enfim. E para finalizar a nossa entrevista aqui com o Gustavo, eu queria que ele finalizasse aí falando qual que é a principal vantagem hoje para um ortodontista se manter sócio ou se associar na Abor Pará. É meio difícil a gente fazer propaganda, né, da associação, dizer, olha, te associa porque isso vai ser bom para você, não sei o quê. Mas eu vou falar por mim, né, e depois, obviamente, pela Abor. Quando eu comecei meus estudos ortodônticos, eu entrei para ser associado da Abor, né, e, obviamente, fiz inúmeros cursos, acho que incontáveis cursos pela Abor, né? Então, o que a Abor me capacitou do ponto de vista de conhecimento fora da minha formação habitual foi algo fantástico, né? Então, aprendi muito nos cursos da Abor, mudei muitas das vezes a forma com que eu tinha aprendido. Eu disse, não, mas aquele professor lá, ele está ensinando de outra forma. Aquilo é mais interessante do que eu aprendi. Legal pensar fora da caixinha. Do que eu aprendi na minha escola. Então, eu vou fazer daquilo ali. Então, isso ali eu acho que é a capacitação que você pode ter frequentando cursos regulares e com nomes de expoentes. Eu acho que isso aí é fantástico, né? Então, isso aí acho que é impagável, né? A outra coisa é uma rede de contato com os profissionais que estão no mercado de trabalho. Acho que isso aí é fantástico, né? Então, hoje em dia, assim, você tem possibilidades de conhecer muitos ortodontistas, de compartilhar experiências, né? E isso aí é muito bom, né? Isso aí é fantástico, porque quando você aprende com a experiência de pessoas que estão à frente de você, você passa a errar menos. Isso aí é interessante, né? Isso aí, meu amigo Folha de tantos anos, né? Quando a gente trabalhou junto lá em 1900 antigamente, não sei porque o cabelo dele não cai, né? Mas já caiu, aí tudo bem. Mas lá em 1900 antigamente, quando a gente começou a trabalhar junto, eu falei isso, olha, aqui tem isso, faz assim, faz assado, isso te ajuda bastante, né? A gente trabalhou lá anos e anos se dando muito bem, e isso é interessante, né? Ajuda, respeito mútuo, né? O teu colega ortodontista faz assim, vamos fazer da mesma forma, vamos trabalhar alinhado, vamos fazer isso. Isso é muito interessante, né? Então, eu acho que dentro da capacitação técnica e dentro da tua rede de network, isso aí é uma coisa que não tem preço, né? E falando da parte objetiva, que é a parte que tem preço, né? Vamos dizer assim, só esse ano, os 4 últimos palestrantes que a Abor Pará trouxe, fora o congresso, né? Se eu falar para você, né? Kleber Meirelles, né? Que é um cara hoje em dia que está estourado no mundo, o cara dá palestra no Oriente Médio, nos Estados Unidos agora, Estados Unidos e tudo que é lugar. O Instagram dele, ele fala inglês, porque o público dele é mais internacional do que nacional, né? O Marcel Farré, que é um cara jovem, vamos dizer, jovem talento, né? Na ortodontia é bacana, né? Porque a idade que eu sou um jovem, né? O cara é jovem com os 40, 50 anos, né? Por causa da curva de aprendizado. Então, um cara é um jovem talento da ortodontia, né? Então, um cara com nível de excelência técnica muito interessante, né? Leopoldino Capelosa, o cara dos melhores ortodontistas do país, quiçá do mundo, né? O cara formou uma geração de professores que estão trabalhando hoje em dia na ortodontia. Estaque Araújo, né? Tacão, o cara foi além da ortodontia, além da ortodontia, ele foi treinador da seleção brasileira, treinador da seleção brasileira, né? Então é uma experiência muito fantástica, né? Bom, se você diluir esses custos dentro do que você paga por mês, por mais barato que você come no McDonald's, você é você é sócio de uma entidade, né? Que está te promovendo ali capacitação técnica, científica, network. Então, o que você vai, vamos dizer, que investir para ser sócio da Abor, né? É o preço de um Big Mac. É algo que, assim, é impagável, na verdade. Deixar de comer o Big Mac já traz alguns benefícios para a saúde. Por exemplo, eu não consigo conceber, né? Às vezes a gente faz um curso... Eu disse, como tu não foste pro curso do Estaque Araújo? Porque era segunda-feira. Eu disse, não, amigo, ele vale a pena você, né? Vamos dizer que tirar umas horas do seu trabalho e ir lá assistir, porque você vai aprender muito. Então, eu acho que, assim, vale muito a pena, né? É algo que só vai te trazer benefícios. O que a gente leva da vida, a vida que a gente leva, né? Sim.
Pessoal, nesse momento, com muita satisfação, nós vamos encerrando esse 4º episódio, tendo a luxuosa participação aqui do Dr. Gustavo Brandão, presidente da ABOR, Dr. Ironci Souto Júnior, o nosso conselheiro regional também, responsável pela tomada de contas do Conselho Regional de Odontologia do Pará, né? Muitas decisões. E o último presidente do Congresso Internacional de Odontologia da Amazônia, o 3º da ABOR, né? Então, gente, fiquem atentos que esse é só o 4º episódio. Nós já falamos de prótese, de laminados, de alinhadores, ortodontia, falamos também de pediatria, né? E dentro de todo esse universo DTM, nós vamos explorar tudo isso no OdontoCast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia. Gustavo, uma mensagem para a comunidade odontológica e também para finalizar o nosso OdontoCast, esse 4º episódio, o que tu tens sentido do nosso Conselho Regional de Odontologia do Pará depois da pandemia? Isso é muito importante também para que a gente possa encerrar esse nosso bate-papo de hoje, já querendo ter um próximo. Folha, assim, eu acho que tem uma frase, né? Você não pode mudar os ventos, mas você pode ajustar a vela para fazer o barco chegar onde ele deve chegar, né? Então eu acho que é dessa forma que você, como um brilhante capitão, conseguiu, né, pegar o nosso conselho, certo? De uma forma que a gente viu que estava, né, vamos dizer, um barco à deriva, né? Reprogramou as velas e estamos seguindo, né, rumo a um trabalho muito interessante. Eu digo que a maior satisfação é ter formado uma grande equipe que sozinho ninguém faz nada. Eu acho que é dessa forma. Porque quando você está de fora, né, por exemplo, eu nunca tive, vamos dizer que muito dentro do trabalho do conselho, mas você está vendo ali o que está acontecendo, né? Você está vendo o que os colegas estão falando, você está vendo quais são as linhas de trabalho que está acontecendo. Quando você vê isso aí sem norte, né, você diz, pô, nosso conselho, né, nosso órgão máximo de regulação profissional está meio perdido, né? E felizmente, vamos dizer que a luz voltou, né? Vocês conseguiram acender as luzes, né? Uma frase meio chula, assim, dá o barata voa em tudo que está acontecendo, né? Que está desregrado, né? E conseguiram botar ordem na casa, né? E fazer o conselho realmente exercer o papel que ele tem, né, de fazer, porque ainda tem isso, né, verdade? O nosso conselho, as pessoas muitas das vezes não enxergam o papel que o conselho tem. Exatamente. Né? Até essa pontuação dentro do conselho é interessante. Eu sei que na faculdade eu dou aula de uma disciplina lá que é de bioética, né, em que eu coloco algumas situações lá e eu falo isso, olha, quem é o papel de resolver este problema pela nossa profissão? Né? E obviamente que isso aí dentro do conselho é muito importante, né? De saber que vocês têm linha de atuação, né? Então é muito bom ver o Dário recebendo carros, ver você no CFO, ver você representando, né, firmemente a entidade de classe como você teve lá na nossa associação, né, você conversando com os colegas de determinadas instituições, então isso é muito importante. Então só sucesso. Vou deixar para o Dr. Ironci finalizar agora, porque realmente o nosso tempo extrapolou, mas vamos lá. Bem, hoje nós recebemos o Dr. Gustavo Brandão, ele que é especialista, mestre, doutor em ortodontia, professor de ortodontia e presidente da ABOR Pará. Então, em nome do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Pará, meu agradecimento pela tua participação aqui no OdontoCast, o podcast do CRO Pará. Muito obrigado, até o próximo episódio.